Essa é uma história que ocorreu nos Estados Unidos. Um pai que tinha uma preferência pelo seu filho e uma rejeição por sua filha. Devido à situação financeira muito apertada, ele quase deu sua filha para adoção. Graças à sua esposa, esse destino foi evitado para essa filha. Porém, a vida vai dar uma terrível lição nesse pai, que ele nunca mais irá esquecer. Ele mimou seu filho, rejeitou sua filha e tempos depois sofreu as consequências. Um homem de nome Richard estava casado com sua mulher de nome Lucy. Richard descobriu que sua esposa estava grávida de uma menina. Richard não queria essa menina, pois sua situação financeira não era nada boa na época. E ele já tinha um filho chamado Michael, e Richard disse: "Nós não temos condições de sustentar e cuidar de 2 crianças. Nossa situação financeira é horrível e com o pouco que eu ganho, não dá para sustentar esse aperto." Richard disse para sua esposa abandonar a menina Elizabeth e dar ela para adoção, e ficar apenas com o menino Michael. A mãe foi contra e disse: "Não, você está louco? Jamais irei abandonar minha filha. Ela nasceu de mim, e ela é uma extensão de mim. Nunca vou aceitar essa ideia absurda e imatura. Passamos por tantas coisas piores que essa e sobrevivemos, e isso não será diferente. Nunca irei compactuar com uma monstruosidade dessas." Após muita luta e conversa, Lucy conseguiu convencer Richard a ficar com as crianças. Richard aceitou a menina por amor à sua esposa, pois amava Lucy incondicionalmente, e somente por amor a ela aceitou a menina. O menino cresceu com todos os mimos e afetos desmedidos do pai, e a menina com a rejeição e o desprezo dele. Mas o que Elizabeth não tinha no pai, a mãe era tudo para ela no quesito amor, carinho e educação. Cerca de alguns anos depois, a esposa Lucy morreu. Sem a proteção da mãe, o pai e o irmão tornaram a vida de Elizabeth um verdadeiro inferno. Michael ganhava presentes e Elizabeth nada. O filho tinha festa de aniversário e a filha só no quarto chorando. Até quando Elizabeth começou a namorar. O pai tornava impossível sua vida. James, um rapaz muito humilde e honrado, o namorado de Elizabeth, amava a moça incondicionalmente e, por amor, suportava as humilhações de Richard e o desprezo que o homem de 40 anos tinha pelo rapaz. Com 17 anos, Elizabeth engravidou e Richard ficou furioso. Richard disse para Elizabeth interromper a gravidez. Elizabeth se recusou. Então, Richard expulsou sua filha de casa junto com o irmão. Então, Michael disse: "Finalmente, hein? Agora a gente se livrou dela, paizão. Agora o senhor e eu ficamos livres desse encosto." E os dois ainda jogaram baldes d'água nela. Elizabeth só podia recorrer a James, o amor de sua vida. Ela tinha certeza de que ele não ia desamparar ela. Então foi procurar por ele. Elizabeth encontrou James e disse: "James, eu só posso recorrer a você. Eu estou grávida esperando um filho seu. Meu pai queria que eu desistisse, mas eu não vou. Eu só tenho você agora. Ele me expulsou de casa e eu não tenho para onde ir. Você é tudo que me resta agora." Para a sorte de Elizabeth, James, o namorado dela, não foi um canalha como seu pai, e foi um verdadeiro anjo em sua vida. Foi acolhida por ele e a mãe dele, Susan, que se afeiçoou a Elizabeth e sentiu pena por todo o sofrimento e angústia da jovem moça. James então disse: "Obrigado, meu amor, fico feliz que não tenha seguido as ideias do carrasco do seu pai. Venha morar comigo e com minha mãe. Tenho certeza que ela vai gostar de você. O nosso filho também não vai ficar desamparado." James contou à sua mãe: "Mãe, essa é minha namorada, a Elizabeth que eu te falei. Ela está grávida esperando um filho meu. O pai a expulsou de casa e ela vai morar com a gente. Ela não tem para onde ir e eu não vou abandonar Elizabeth nem meu filho. Elizabeth é a mulher da minha vida." Elizabeth disse para Susan que o pai não queria ela e seu filho. Então ele a expulsou de casa. Susan ficou orgulhosa de seu filho e de Elizabeth, e indignada com o pai de Elizabeth. Diferente do pai da moça, Susan não julgou o jovem casal. Pelo contrário,
deu todo o apoio aos dois e decidiu ajudá-los, principalmente porque seria avó, era seu neto e não desampararia eles. Susan então disse: "Meus filhos, tudo que estiver ao meu alcance eu farei. E você, Elizabeth, também me fez feliz. Serei avó com muito orgulho. Essa vida é fruto do amor de vocês e merece todo o nosso apoio e carinho. Eu vou ajudá-los." E Susan disse com toda a sinceridade para Elizabeth: "Minha filha, me perdoe que eu vou te dizer, mas o seu pai é um verdadeiro babaca e rude." E Elizabeth respondeu: "E o pior de tudo, Dona Susan, é que a senhora nem está errada. Conheço a peça, convivi com ele durante esses 17 anos e sei como é a criatura." James e Elizabeth decidiram terminar o colégio e fazer o curso de gastronomia e planejaram abrir um restaurante. Após se formarem no colégio, Susan, como uma avó coruja, cuidava do neto, enquanto James e Elizabeth trabalhavam e faziam seu curso, onde se tornavam chefes de cozinha. Graças ao apoio de Susan, que se tornou um anjo da guarda para seu filho e nora, e cuidou do seu neto, até o jovem casal ser independente e viverem suas vidas por conta própria, com muito esforço, trabalho e dedicação. E com uma ajudinha extra de Susan, o casal conseguiu seu próprio restaurante. Juntos, James e Elizabeth começaram a fazer sua vida, terminaram seu curso, se casaram e criaram seu filho. E Susan continuou ajudando seu filho e sua nora quando precisaram. Susan praticamente se tornou uma segunda mãe para Elizabeth. 6 anos se passaram. Um dia, na frente do restaurante, um mendigo, pedindo esmolas, implorou por migalhas. Ele foi rejeitado pela garçonete. A moça, que estava a serviço dos proprietários dos restaurantes, tratou o mendigo com muito desprezo, e a garçonete decidiu expulsar o mendigo do local. Os proprietários foram em frente ao restaurante para ver a situação. Elizabeth e James eram os proprietários do restaurante e reconheceram o mendigo, e Elizabeth descobriu que era seu pai, Richard. O genro James também não acreditou no que viu. O seu sogro estava um verdadeiro trapo, totalmente miserável. Richard explicou para Elizabeth que, como prova de seu amor a seu filho Michael, ele passou a casa para seu nome, e ao conhecer uma mulher que fez a cabeça dele, o filho expulsou Richard e passou a vagar como um mendigo durante todo esse tempo. Reconhecendo que está pagando pelos seus erros com sua filha e que essas eram as consequências, Richard, arrependido, pediu perdão a Elizabeth por todo o mal que ele causou, e se ela não poderia deixar ele morar com ela. A moça disse que já tinha perdoado há muito tempo e não guardava rancor. Porém, Elizabeth não foi falsa e falou umas verdades na cara do pai e disse: "Pai, eu até te agradeço por ter me tirado da sua vida. Se não fosse sua rejeição, não teria evoluído e nem teria ficado com o amor da minha vida, James, o meu marido, que o senhor tanto desprezou e maltratou quando era meu namorado." E James completou: "O senhor, meu sogro, é o único culpado de tudo isso que aconteceu. Rejeitou sua filha, a humilhou e a maltratou. E comigo também. O senhor me desprezou e me tratou como se eu fosse um pedaço de lixo. E até hoje, não engoliu o lance de você não aceitar o meu filho. Até os dias de hoje tenho mágoa e detesto o senhor. Eu te odeio, meu sogro." Elizabeth nem foi contra seu marido. Pelo contrário, deu total apoio a ele, pois foi graças a James e Susan que ela conseguiu ser alguém na vida, pois sabe o tipo de pessoa que era seu pai. Elizabeth era muito grata a seu esposo e sua sogra, e o elo com eles estava criado, e nem seu pai poderia mudar isso. E Elizabeth compreendeu que James tinha todos os motivos para odiar o seu pai. Elizabeth decidiu agir pela razão, e não pelo seu amor de filha naquele momento. Então, Elizabeth disse ao pai: "Pai, o senhor não pode morar comigo, porque não quero o senhor causando confusão dentro da minha casa e nem brigando com meu marido James. Na minha casa, o senhor não fica." Richard, com lágrimas nos olhos, já ia se retirar, quando Elizabeth disse: "Calma, fique aí, eu ainda não terminei. Eu disse que o senhor não ficaria na minha casa,
mas vou te mandar a um albergue para que passe a noite e te darei uma pensão até que o senhor possa refazer a sua vida, está bem? Então, Elizabeth pediu para a garçonete dar comida e água para seu pai e disse que é por conta da casa, e o casal se retirou para dar um passeio em família, e Richard viu sua filha Elizabeth e o genro James de mãos dadas ir dar uma volta, junto com seu neto que estava ali. No dia seguinte, a moça foi visitar o pai no albergue e disse: "Pai, eu vou ajudá-lo, embora o senhor não mereça. E se eu estou fazendo isso, é em respeito à memória da minha mãe, Lucy. Não pense que eu faço isso pelo senhor, mas como você foi um homem que fez minha mãe feliz e a amou com toda a sua alma e foi fiel a ela, é somente por ela que estou fazendo isso, e não por você." E Richard, com lágrimas, disse: "Obrigado, minha filha. Eu lamento tudo o que fiz e todo o sofrimento que causei a você e ao James. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente, não teria causado tanta dor. Eu reconheço que o único culpado disso tudo sou eu mesmo, com minha preferência tola por um filho homem que foi ingrato comigo. Como sinto muitas saudades da minha querida Lucy. Se pudesse morrer agora para ficar junto dela, morreria feliz." Elizabeth sorriu para seu pai, e isso quebrou seu coração de pedra. James tinha um primo advogado que veria a situação de Richard e ajudaria o seu sogro por respeito à sua esposa Elizabeth. Elizabeth deu um trato no pai, levou ele para um salão para cortar o cabelo, fazer a barba e ficar limpo para o dia da audiência, onde iria enfrentar seu filho Michael e sua nora. E após uma longa luta na justiça, Elizabeth, James e o primo advogado de James conseguiram tirar a casa de Michael e devolver a Richard. Richard abraçou a sua filha e, arrependido, chorou muito. E Richard disse para Michael: "Você é um verdadeiro ingrato. Te dei tudo, amor, carinho, lealdade. Estava disposto a dar a minha vida por você, e por amor passei a casa para o seu nome. E você me expulsou como um cão. De agora em diante, terá que trabalhar para conseguir as suas coisas para dar valor. Sua irmã conseguiu, então você também pode. Não darei mais ajuda nem a você nem a sua esposa, outra ingrata. Trabalhem e se esforcem agora." Pela primeira vez, Richard repreendeu seu filho Michael e o colocou no seu devido lugar. Mandou os dois fazerem as malas e viver suas vidas por conta própria. Michael e a esposa dele saíram muito tristes e chateados. E naquele mesmo dia à noite, Richard deu uma festa para Elizabeth, o seu genro e neto, voltando a ser uma família e assim se perdoando. E Richard deu a sua bênção ao casal, que o salvou da situação criada por ele mesmo ao longo dos anos, aprendendo da pior maneira a não fazer diferença entre os filhos e aprendendo a amar os iguais. Elizabeth e James se beijaram e Richard olhou com felicidade para o jovem casal. Com a lição que aprendeu com sua esposa, James aceitou o perdão de seu sogro e ali nasceu uma bela amizade. Já Michael e sua esposa agora precisariam trabalhar para obter por conta própria suas conquistas, já que Richard não ajudou mais seu filho por um longo tempo, até ele aprender a lição. Elizabeth, James, Richard, Susan e seu neto vivem em família. Falando sozinha para si mesmo, Elizabeth disse: "Mamãe, obrigada. Onde quer que esteja, a família está reunida novamente. Falta apenas a senhora aqui." Moral da história: nunca rejeite um filho pelo outro, pois nunca sabe quando um deles irá te desamparar. E vocês, meus amigos, o que acharam da história de hoje? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos vídeos diários. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima história.